aula de biologia. Hoje a gente vai concluir o nosso conteúdo falando aí sobre os lipídios. Lembrando que esse conteúdo será o que vai entrar para a nossa avaliação, tá, pessoal? Então, carboidratos e lipídios é o assunto da nossa avaliação próxima, tá ok? Bem, pessoal, quando a gente fala em lipídios, automaticamente já vem na nossa mente, né, a reserva de energia. Isso mesmo, porque lipídios, ele vem do grego lipos, que significa gordura, né? E os mais conhecidos são as gorduras e os óleos. E a gente consegue encontrar os lipídios justamente nessa gama de alimentos aí, né? A gema do ovo, no leite, no queijo, nas carnes, tá? Em alguns vegetais. Então, nesses alimentos a gente consegue encontrar esses lipídios e que vão trabalhar no nosso organismo como uma fonte de energia, uma reserva de energia, tá? Passando adiante, eu digo para vocês também, né, dentro da questão das funções dos lipídios, né, que eles vão funcionar como uma eficiente reserva de energia, e atenção para esse detalhe, tá? Por exemplo, 1 grama de lipídio, pessoal, vai liberar cerca de 9 quilocalorias, né, sendo que 4 quilocalorias são liberadas, né, por 1 grama de carboidrato. Então vejam como os lipídios têm essa importância, né, para o ser humano, tá? Outro detalhe em relação aos lipídios, aí na questão das funções, é que eles são insolúveis em água, tá, pessoal? Estamos falando aí de gordura, né? Então, eles são insolúveis na água e aí eles podem ser armazenados, né, de forma mais concentrada, né? Inclusive, se você pegar, né, um pouco de óleo e juntar, né, botar na água, eles não vão se unir, né? Vai ficar as gotículas de gordura, de óleo, suspenso dentro daquele do compartimento do vasilhame que tem água, tá? Outro detalhe também é que essa reserva energética, ela é produzida, pessoal, geralmente a partir da gordura que é ingerida e tá do excesso de carboidratos, né, que pode ser transformado nessas gorduras. Então, para que eles sejam produzidos, a gente tem que ingerir essa gordura. E aí, quando a gente também tem carboidrato em excesso, eles passam, né, a se transformar em lipídios e vão ficar acumulados justamente nessas células, né, adiposas, né? Os lipídios ficam acumulados, né, depositados nessas células adiposas, que a gente também chama de adipócitos, tá? Elas vão se dispor em volta aí dos órgãos ou na parte mais profunda da pele, onde elas vão formar, né, uma camada protetora, tá? Se você analisar, né, aí na imagem, a gente percebe justamente isso, ó, né? Elas ficam acumuladas, essas células mais amareladas, né? Tem toda uma função também no nosso, né, principalmente na bicamada lipídica, que a gente chama assim, tá? Por quê? Porque essa camada, né, formada pelos adipócitos, as células gordurosas que a gente chama, ela tem a função, por exemplo, de proteger contra o impacto, né, impactos mecânicos, né? Por exemplo, a gente recebe alguma pancada, vamos dizer assim, e aí geralmente ela tem, né, esse poder de absorção desses impactos mecânicos. E ela também vai atuar, pessoal, nessa camada adiposa, camada de gordura que a gente tem, elas vão servir como isolante térmico, né? Especialmente aí para os animais que vivem, né, em regiões inóspitas, né? Por exemplo, os ursos polares, aquelas espécies de animais que habitam, né, as regiões polares, que são muito frias. Então, elas têm uma camada, né, de gordura bem espessa para poder aguentar, suportar, né, todo o frio daquela região, tá? E isso, claro, ela é uma adaptação fundamental para esses animais que vivem nesses climas frios. Então, se você comparar, por exemplo, as células adiposas, a camada, né, lipídica de um ser, né, de um animal que habita aqui a nossa região que é mais quente, para uma camada de células adiposas, né, de camada adiposa dos animais que vivem nos lugares frios, ela é completamente diferente, vai ter essa adaptação. Os animais que habitam essas regiões frias têm uma camada, né, adiposa bem maior, bem mais espessa, justamente para suportar todo o frio daquela região, tá? Outro detalhe em relação a isso, pessoal, é que com as proteínas,
né, os lipídios eles colaboram também na formação da membrana da célula, tá? Então vejam como é importante aí os lipídios e as funções que ele exerce no nosso organismo, tá? Lembrando também para vocês que alguns lipídios eles constituem também hormônios e vitaminas. E a gente vai observar justamente agora quando a gente fala aqui dos tipos de lipídios, tá? Entre os lipídios, né, que recebem destaque, né, os fosfolipídios, os glicerídeos, os esteroides e os cerídeos, tá? Começando aí pelos cerídeos, como as próprias imagens já mostram para vocês, pessoal, eles são classificados como lipídios simples, e aí eles são encontrados aonde, né, esses lipídios, os cerídeos? Aí, ó, na colmeia da abelha, nessa partezinha aí dos que a gente chama de favo, então, isso são cera, tá? Na superfície das folhas de carnaúba, né, que inclusive faz a cera de carnaúba, né, que é um produto que o Piauí já foi um grande exportador, e aí utilizado para fazer aquela cera de ilustrar carro, né, também utilizado na fabricação de chips, né, de eletrônicos. Então vejam, né, o quanto é importante também. A manga, né, na fruta, na manga, se você pega ela assim, ao tirar do pé, in natura, tem algumas que vêm com uma camada bem espessa, né? Tipo uma parte branca ali por cima. Então essa cera também é um cerídeo, né? É um lipídio. E até essa cerazinha, né, que a gente tem no pavilhão auricular, né? No ouvido. Então essa cera também, que ela tem a importância, né, de evitar que bactérias, outros germes entrem, né? Elas têm esse poder, né? A cerazinha do nosso ouvido. Então a cera também que fica produzida no nosso ouvido é um lipídio, é um cerídeo. E ela tem uma função específica no nosso organismo, tá, pessoal? Seguindo adiante, outro tipo de lipídio que a gente traz são os fosfolipídios. São moléculas anfipáticas, ou seja, elas possuem uma região polar, que geralmente é o que a gente conhece como cabeça hidrofílica, e aí essa parte tem afinidade com a água. Já na outra região, né, dos fosfolipídios, ele tem uma região apolar, que é o que a gente conhece como a cauda hidrofóbica. E aí ela vai repelir, né, justamente a água, tá? Observem aí na imagem, você vê a camada, né, a bicamada fosfolipídica. A gente tem a parte hidrofóbica e nós temos também a parte hidrofílica, tá? Uma tem aversão à água, tá? E a outra não. Por isso que essa região, né, polar e a região apolar, tá, pessoal? Passando adiante, outro tipo de lipídios que a gente traz são os glicerídeos, tá? Eles podem ser sólidos, que são as gorduras, ou líquidos, né, que são os óleos. Isso em temperatura ambiente, tá bom? Outro grupo, os esteroides, tá? Formados aí por longas cadeias carbônicas que são dispostas em 4 anéis ligados entre si. Eles são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo aí, pessoal, veja a importância, né? Os hormônios sexuais e também vitamina D e os esteróides, que é o colesterol, tá? Então, os esteroides têm essa participação, né, bem ativa no nosso organismo, né? Os hormônios sexuais, progesterona, testosterona, tá? Os esteróides, o colesterol bom, o colesterol ruim, tá? Então, esses todos se classificam como esteroides, tá? Um detalhe também, pessoal, os ácidos graxos, eles são chamados insaturados quando, né? Os ácidos graxos, eles vão possuir apenas ligações simples, aí são chamados saturados, tá? Os óleos são ricos em ácidos graxos insaturados, o que faz com que eles sejam líquidos, né, na temperatura ambiente. Então, eles têm uma cadeia mais fácil de se quebrar, tá, pessoal? Enquanto as gorduras, né, por causa da presença de ácidos graxos saturados, elas são sólidas, né, mais rígidas, mais firmes. É uma cadeia mais complexa e difícil de ser quebrada. Por isso que elas ficam aí nesse formato mais espesso, tá, pessoal? Lembrando aqui para vocês, gordura saturada. O que é a gordura saturada, tá? Ela é um tipo, né, de gordura encontrada principalmente em alimentos de origem animal. E a gente encontra essa gordura onde? Carne bovina, salmão, nos laticínios, nos ovos, tá? Além disso, a gordura saturada também está presente em alimentos de origem vegetal, como por exemplo o óleo de coco, no azeite, o óleo da palma, o azeite de dendê. Então, esses óleos ricos em ácidos graxos são ácidos graxos insaturados, tá? Óleo, todos os óleos, tá? Eles são ricos em ácidos graxos insaturados.
Agora, quando eu falo, por exemplo, da gordura insaturada, vamos nós? Ela é insaturada, ela é um macronutriente, ela é importante, tá, para a dieta humana, encontrado em alimentos aí como abacate, azeite, também nas oleaginosas, né, o amendoim, o próprio feijão, tá? A ervilha, tá bem? Se divide em 3 grupos, tá? Vamos ver aí, aliás, 2 grupos, perdão, que são os monoinsaturados e os poliinsaturados. E tem sido usada como uma alternativa mais saudável às gorduras trans, né, e saturada, ou seja, gorduras ricas em ácidos graxos saturados, tá, pessoal? Muito bem, pessoal, finalizando o nosso conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês possam acompanhar essa videoaula. Qualquer informação, qualquer dúvida, é só entrar em contato, né? Assistam com atenção a videoaula e foquem no capítulo que será cobrado aí na avaliação, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.